E agora vamos, neste Congresso de Zootecnia, Congresso Nacional de Zootecnia Zootec 25, recordar que esta também, 25 é o número de edições que este evento já leva, portanto, há todo um historial que vale a pena, portanto, lembrar e com certeza que tem culminado em melhorias, tem culminado em muita investigação, investigação essa que está patente ao longo de 3 dias, portanto, aqui no ISA, instalações do Instituto Superior de Agronomia, portanto, em Lisboa. Nós, a revista Voz do Campo, continuamos a acompanhar tudo o que de relevante aqui se passa ao longo destes 3 dias, com muita transferência de conhecimento, aquisição de conhecimento, claro está, e, portanto, com muita gente a assistir, muitos oradores, e não só oradores portugueses, que é o caso agora do meu próximo convidado, portanto, é alguém que tem as suas credenciais, neste caso, no Brasil. Portanto, eu falo exatamente de Jalsair Pessoa, conforme há pouco me dizia, portanto, Jalsair Pessoa, assim se pronuncia, portanto, com o sotaque brasileiro, mas apenas um à parte. Mas uma curiosidade aqui também é que no Brasil não se fala ou não se diz engenheiro zootécnico, mas, portanto, o zootecnista. Portanto, é o caso do meu próximo convidado, Jalsair Pessoa. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Muito obrigado. É um prazer estar participando aqui do Zootec, né, de Portugal, realizado pela Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, APES, que nós podemos falar que é a nossa co-irmã, né? Além de ser zootecnista no Brasil, nós fazemos parte da Associação Brasileira de Zootecnistas, a ABZ, então na condição de membro da associação, de tesoureiro. Então, muito nos orgulha essa participação aqui em Portugal com os nossos colegas. Portanto, é também tesoureiro, faz parte da direção desta associação, da ABZ, deixe-me só sublinhar, Associação Brasileira de Zootecnistas. Muito bem. É isso mesmo, não é? Pois bem, a que se deve a sua presença aqui no Congresso Nacional de Zootecnia, aqui em Portugal? Perfeito. Nós temos aqui uma condição integrativa, né, com os colegas engenheiros zootécnicos em Portugal, vinculado à Associação Portuguesa e, obviamente, à Associação Brasileira de Zootecnia, e é uma oportunidade de, além de estreitarmos os laços profissionais Brasil-Portugal, também conhecer um pouco das técnicas e tecnologias na realidade de produção aqui do país e, ao mesmo tempo, fomentar ações futuras e desenvolvimento de novas parcerias, tanto na produção animal como institucionalmente falando, no caso da ABZ e da APES. Já se constou, e aqui com algumas entrevistas que nós temos vindo aqui a fazer, nomeadamente de pessoas, técnicos ligados à APES, à Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, que nos dizem que têm todo o interesse de facto e há essa perspectiva de, no futuro, e o futuro será já provavelmente em 2026, portanto, a possibilidade de fazer aqui um intercâmbio com vocês, com a vossa associação. Portanto, é isto que se perspectiva. Isso. Nós tivemos uma grata surpresa aqui na realização do Zootec de encontrarmos muitos brasileiros. Então, aqui na realização do Zootec em Lisboa, nós temos a participação de inúmeros zootecnistas profissionais brasileiros que estão trabalhando, estudando, ou vieram, de fato, prestigiar aqui o evento em Portugal. E isso já é um ponto positivo e relevante. E, além do mais, a realização, a exemplo aqui de Portugal, do Zootec, que nós também fazemos no Brasil. Fizeram há relativamente pouco tempo. Isso, tem 15 dias que nós realizamos o Zootec na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Então, um evento muito significativo para nós, zootecnistas, engenheiros zootécnicos, ao qual tivemos uma participação bem relevante, tivemos aproximadamente 1.500 inscritos no evento,
com diversas atividades, diversos palestrantes, para que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de aprimorar, né, aquilo que é aplicado no campo, aprimorar a nossa produção animal e, de certa forma, o profissional está contribuindo com o desenvolvimento do país. Esta, digamos, parceria, portanto, como qualquer uma outra parceria, pretende-se ganhos de parte a parte. Em vosso entender, os zootecnistas, o que é que podem ganhar com, enfim, a atividade aqui em Portugal? Perfeito. Nós temos a possibilidade de integrar conhecimento, troca de experiências, conhecer a realidade da produção animal aqui em Portugal. Então, isso é um ganho fenomenal. Além da troca de investigações, pesquisas, estudos, o mercado de trabalho. Então, tanto para o brasileiro aqui em Portugal, como para o português lá no Brasil. Obviamente, adequado à realidade de cada região. Também há engenheiros zootécnicos, neste caso zootecnistas portugueses, no Brasil. Sim, sim. Eu, inclusive, quando cursava o curso de zootecnia, eu tive um colega que lá estava fazendo o curso português. Então, ele estava se formando em zootecnia, né, na faculdade brasileira, e depois retornou aqui para Portugal. Tá? Então, é muito interessante isso. E, além do mais, de forma concreta, a participação no evento. Né? O Zootec já tem previsão de data e cidade-estado no Brasil para os próximos anos, de maneira que, em 2026, nós temos a realização do Zootec na cidade de Viçosa, que é o estado Minas Gerais, de 20 a 23 de maio. Então, esse já para agora, 2026. 2027, nós temos no município, na cidade de Teresina, estado do Piauí. E 2028, nós vamos ter no município de Recife, estado do Pernambuco. E 2029 já tem candidatos também. Então, é um evento muito organizado e muito participativo. Né? Então, nós temos os colegas espalhados pelo Brasil que concorrem e fazem questão de estar realizando o Zootec aí nas suas regiões. Quando, portanto, o Brasil é imenso, quando comparamos com Portugal, e, efetivamente também a vossa pecuária, a vossa agropecuária também será naturalmente muito diferente. Consegue estabelecer aqui algumas diferenças mais significativas? Perfeito. Nós temos uma diferença básica que é a condição de clima. Né? Então, o Brasil ele está no clima tropical. Né? Então, já é uma diferença básica. E, obviamente, que todas as outras vêm em consequência desse condicionante. Então, raças utilizadas, tipos de forragem utilizados, manejo de bem-estar animal. Então, tudo é uma sequência de adaptabilidade à condição regional. O Brasil, como você falou, ele é muito grande. Nós costumamos dizer que o Brasil é um país continental. Né? O Brasil é o tamanho de um continente, com muitas diferenças climáticas, culturais. Tivemos muitas imigrações, então temos imigração portuguesa, imigração alemã, imigração italiana, imigração holandesa. Ou seja, o Brasil tem toda essa diversificação. E, consequentemente, também na produção animal. Né? Hoje nós temos vários biomas no Brasil, bioma da floresta amazônica, pampas gaúchos, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado. Então, são vários países num só. E, obviamente, a zootecnia vai contribuir para conseguir as soluções para cada problema de forma pontual, de maneira que o produtor vai produzir de forma eficiente e, principalmente, com rentabilidade econômica. Na área da pecuária, quais é que são as sub-áreas, digamos desta forma, mais preponderantes? Pequenos ruminantes, grandes ruminantes, como é que é? No Brasil, nós temos todas as áreas com alta produção, de ruminantes a não ruminantes, como nós chamamos o monogástrico. Né? Então, ruminantes, nós vamos ter os bovinos, seja para a produção de carne, seja para a produção de leite, os caprinos, ovinos, de forma mais enfática. E no caso dos monogástricos não ruminantes, aves e suínos. Temos uma apicultura forte, uma piscicultura, produção de peixes relevantes,
mas de forma específica essas produções, ao qual o Brasil ocupa posição de destaque mundial, tanto na produção como na exportação, né? Então, acabamos de vir também de um Congresso Nacional da Carne no Brasil, com produtores brasileiros, 2.000 participantes, produtores nesse congresso, para aprimorar técnicas, tecnologias aplicadas no campo, ao qual os números são impressionantes. Então, o Brasil hoje, o segundo maior produtor de carne bovina, comercialmente falando, né, no mundo, e o maior exportador mundial de carne bovina, respondendo por 25% de toda a carne que é exportada mundialmente. Então, é um player que vários países querem ser parceiros e compradores desses produtos de origem animal produzidos no Brasil. E isso, todo este cenário dá, com certeza, toda uma dinâmica diferenciada aos engenheiros zootécnicos, neste caso, aos zootecnistas. Portanto, fala-me, por favor, qual é que é o vosso raio de ação profissional? Em linhas muito gerais, o que é que fazem no vosso dia-a-dia? Ok. Eu sou zootecnista da Secretaria de Estado de Agricultura, do estado do Acre. O Acre está localizado no bioma amazônico, então na região amazônica, da floresta amazônica, né? E lá nós atuamos de forma atual com a bovinocultura. Tanto a bovinocultura para a produção de carne, como a bovinocultura para a produção de leite. Então, em vários projetos desenvolvidos em parceria com os nossos produtores rurais, para garantir produtos de alta qualidade e com rentabilidade para esses produtores e as nossas propriedades rurais. E uma condição importante no bioma que eu atuo, bioma amazônico, com sustentabilidade ambiental. Por exemplo, o estado do Acre, de toda a sua área territorial, hoje nós temos 84% todo o estado preservado, ou seja, numa condição de floresta amazônica intacta. Apenas 14% está aberto. Aberto para quê? Áreas urbanas, então área predial, comercial, oferta de serviços, e também essas propriedades que estão inseridas, que é a área rural, né? Então, nós garantimos para o mundo um condicionante de produtos de alta qualidade, rentabilidade ao produtor, mas com a situação da conservação da floresta, a conservação ambiental, sustentabilidade social, econômica e ambiental. Esse tripé. Digamos que a produção animal está salvaguardada no Brasil. Sim, sim. E aí a gente estende também para a produção agrícola, né? Quando nós falamos da produção animal e os produtos de origem... Está tudo ligado. Sim, sim. O produto de origem animal, nós podemos também estender para a produção agrícola, que temos como destaque milho, soja, açúcar, laranja, café, cacau. O estado do Acre hoje é um grande produtor de café em termos qualitativos. Uma equipe técnica da secretaria acabou de visitar a Lavassa, na Itália, trazendo amostras dos nossos cafés, e os técnicos de lá impressionados com a qualidade do café produzindo dentro da floresta, produzido na realidade amazônica. E aí, uma possibilidade de abertura de mercado, né, para toda a comunidade europeia, que visa fortalecer essa relação comercial e, obviamente, agregando valor aos nossos produtos. Não resisto, de facto, a esta pergunta, e não querendo entrar em área política, mas, e já que fala em mercado, falemos no Mercosul, por exemplo, há, de facto, esta possibilidade, há quem defenda, há quem não defenda, mas, enfim, em seu entender, acha frutuoso, portanto, esta ligação Europa-Mercosul? Sim, extremamente frutuoso. Um condicionante de estreitamento da relação comercial, abertura de novos mercados e possibilidade de aquisição de produtos com fatores qualitativos e alto valor agregado de ambas as partes, tanto do Mercosul como da comunidade europeia. Então, para mim, eu vejo com bons olhos, vejo de forma positiva. E, além do mais, para o público consumidor,
que vai ter a possibilidade de adquirir esses produtos de alta qualidade, com uma competitividade de mercado maior e, consequentemente, um valor menor na gôndola do supermercado, do mercado, né? Fala-me um pouco das vossas obrigações, critérios legais que toda a agricultura hoje em dia, pelo menos na Europa, não conheço tão bem no Brasil, por exemplo, mas há toda uma preocupação ambiental, a preocupação de produzir melhor, com mais qualidade, com mais segurança alimentar, com proteção do ambiente. Portanto, há toda esta problemática hoje em dia, e ainda bem, portanto, no sentido de que os produtos sejam cada vez melhores e que todo este esforço contribua para a saúde de todos nós, Sim. que é isso que todos nós queremos, é de facto aquilo que nós devemos estimar melhor, que é de facto a nossa saúde. Por aqui, justamente, pode-me falar um pouco que critérios obrigacionais, portanto, existem de facto no Brasil, nesta área? Ok. Nós temos órgãos de controle para a garantia da qualidade do produto e a saúde alimentar, pensando no ser humano, que é quem vai consumir esses produtos, ao qual nós destacamos dois. Nós temos o Ministério da Agricultura e Pecuária, pertencente ao governo federal, que é quem inspeciona e fiscaliza todo o complexo da cadeia produtiva para a produção desses produtos que, porventura, são exportados. Então, produtos que chegam aqui, por exemplo, em Portugal, passa por esse rigoroso processo de inspeção e fiscalização. Esse nós podemos destacar de forma mais específica para essa garantia, né, da segurança alimentar, pensando em oferta e qualidade de produto, né, garantia da saúde humana. E nós temos também os órgãos de controle ambiental, que aqueles órgãos que também fazem a inspeção e fiscalização da parte ambiental. Por exemplo, no estado ao qual eu resido hoje, o estado do Acre, nós podemos usufruir de área produtiva de cada terra, de cada fazenda, de cada propriedade, de apenas 20%. Ou seja, se eu compro hoje uma propriedade de 10 hectares, eu só posso usufruir 2 hectares delas, 20% correspondente. Os outros 80% é o que nós chamamos reserva legal. Obrigatoriamente eu tenho que conservar a floresta. E isso é garantido pela legislação ambiental. Nós costumamos dizer que o Brasil tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. E cada vez mais nós precisamos justamente de profissionais como os zootecnistas, engenheiros zootécnicos, para trazer soluções para esses produtores produzirem mais, melhor, com maior produtividade numa menor área. E terão vantagem porque vocês têm um território imenso. Portugal é pequenino, é mais difícil fazer isso, não é? Com certeza. Com certeza, com certeza. E aí é mais um desafio. Portugal, como bem falado, tem uma área territorial menor e cada vez mais precisa potencializar essas áreas destinadas à produção, tanto animal como vegetal. Porque quando nós falamos em maior produtividade, nós estamos atrelando também a maior rentabilidade e maior viabilidade. E aí o produtor rural, o homem do campo, ele vai se manter e com satisfação se tiver retorno econômico. Nós costumamos dizer que, acima de tudo, o produtor, para ele ser verde, ele não tem que estar no vermelho, ele tem que estar no verde também. Então, ele tem que ter garantia de um sustento satisfatório para a sua família. Nesta área também gostava de saber a sua opinião. Em Portugal tem vindo a público, portanto, determinados movimentos que, enfim, apontam o dedo muitas vezes à agricultura em geral, à pecuária, estamos a falar aqui de pecuária, enfim, pegada ecológica, enfim, sustentabilidade, o consumo exagerado de carne, portanto, são apontar dedos que temos vindo a constatar, portanto, por parte de determinadas mentalidades de alguns movimentos. Eu pergunto, no Brasil isto também acontece? Também acontece. E, particularmente, nós respeitamos todas as opiniões, né? Então, independente de ser aquela que nós acreditamos ou não. Então, nós respeitamos todas. No entanto,
nós temos um posicionamento, né? Então, nós estamos falando de produtos de excelente qualidade. Então, até agora nós falamos da carne, mas quando nós falamos do ovo, estamos falando de um produto de uma riqueza nutricional imensa, que no passado o consumo, se tinha uma restrição, se falava o colesterol, aqui, como vocês chamam, os ácidos gordos, são prejudiciais. Hoje, isso foi por água abaixo, deixou de ser uma realidade, virou um mito. O ovo e seus nutrientes traz benefícios enormes para a saúde humana. E cada vez mais o consumo tem aumentado. Por exemplo, no Brasil, em poucos anos, nós saímos de um consumo per capita de ovo de 180 ovos por habitante para agora 270 ovos. Então, cada vez mais os consumidores procurando esses produtos de origem animal, porque tem agregação à manutenção da saúde, tem agregação ao bem-estar da saúde social da população. Então, na minha casa, eu, minha família, meus filhos, somos adeptos do consumo de produtos oriundos de proteína de origem animal e em larga escala, larga escala. O ovo, por exemplo, todo dia eu consumo 2 ovos, minha esposa 2, meu filho mais velho 2. A pequenininha, eu tenho uma filha de 11 meses, ainda não, mas tenho certeza que quando começar a consumir também vai ser uma adepta dos produtos de origem animal. Pois bem, já sei. Portanto, podemos deduzir que a agricultura brasileira está bem orientada, portanto, há boas perspectivas, mesmo de futuro. Diga-me, por favor, mas também há algumas, claro está, algumas dificuldades. Eu gostaria agora que se pronunciasse sobre as principais dificuldades, questões sanitárias, enfim, talvez em Portugal é uma realidade que há uma necessidade extrema da tão chamada renovação geracional, portanto, novas mentalidades a trabalhar a agricultura. No Brasil, isto é assim. Fala-me um pouco disto, por favor. Perfeito. As dificuldades e problemas sempre vão existir. Por isso que a dificuldade e o problema está sempre atrelado a uma solução. E essa solução, no caso específico nosso, passa pelo zootecnista e o engenheiro zootécnico. É quem vai trazer as soluções para esses problemas que rotineiramente aparecem aos nossos produtores rurais. Por isso que vale a pena um produtor rural, um ente governamental, investir na contratação de zootecnistas e engenheiros zootécnicos para estarem fazendo esse acompanhamento no seu ciclo produtivo. E nós vamos ter variados problemas, né? De forma geral, sempre contornados. Então, sobre a questão sanitária, por exemplo, uma das enfermidades na pecuária, que nós estávamos nos referindo há pouco, é a febre aftosa. O Brasil, por muito tempo, vacinou, era livre de febre aftosa com vacinação. O status sanitário é tão rigoroso que nós acabamos de ser reconhecidos pela Organização Internacional de Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação. Todo o território nacional, que é um condicionante de controle para a exportação de carne bovina. Quando nós pegamos outro setor, como a avicultura, por exemplo, nós tivemos casos expandidos por todo o mundo, União Europeia, o continente norte-americano, América do Norte, da influenza aviária, né? Então, o Brasil, nós tivemos um caso recente de influenza aviária que rapidamente os órgãos de controle, como eu falei há pouco, o Ministério da Agricultura e Pecuária, proveu o seu isolamento e o seu controle, de maneira que aquelas exportações que haviam sido suspensas já foram retomadas para que o país voltasse a exportar. Então, a agricultura e pecuária é levada muito a sério lá, porque tem uma contribuição relevante para o país e nós precisamos utilizar esse critério no dia a dia. Muito bem, estaríamos aqui muito tempo a falar, porque é sempre importante conhecermos melhor, e neste caso concreto, todo o país com que
enfim, com quem nós nos damos muito bem. Portanto, há toda esta parceria. Daí que se justifica esta parceria que foi aqui abordada, não apenas por si, mas também por responsáveis da APES, da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, que há todo o interesse em desenvolver toda esta parceria com os zootecnistas brasileiros. Jalzair, muito obrigado pelas suas palavras. Não sei se quer terminar em jeito, portanto, de conclusão da nossa entrevista, por favor, alguma coisa. Perfeito. Eu quero concluir agradecendo a oportunidade de estar fazendo essa entrevista, trazendo um pouco da experiência do Brasil aqui no canal de comunicação português e realizar um convite, mais uma vez, para a participação dos engenheiros zootécnicos, todos os profissionais das ciências agrárias, no Zootec brasileiro do próximo ano. E falando de um atrativo que eu não cheguei a mencionar, mas é importante. Além do Zootec ser realizado na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, ele vai ser realizado dentro da Universidade Federal de Viçosa, que na ocasião vai estar completando 100 anos de existência. Então, interessante. É uma linda festa que nós esperamos estar recebendo nossos colegas, nossos amigos portugueses lá da melhor forma possível no Brasil. Recordo-me, é exatamente quando? De 20 a 23 de maio, na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Certamente que irão estar presentes muitos zootécnicos portugueses, com certeza. Porque até lá, provavelmente, a Associação APES irá desenvolver todo esse esforço nesse sentido. Muito obrigado pelas suas palavras. Ficámos a conhecer melhor, então, a realidade do Brasil, portanto, em termos agrícolas, portanto, em termos de zootecnia. Portanto, é sempre bom estreitar estas ligações comerciais com alguém que, embora com realidades diferentes, mas é sempre bom para ambas as partes. Portanto, daí se justificam, de facto, estas parcerias. Portanto, é este o nosso trabalho aqui, revista Voz do Campo. Vamos continuar a falar com outros intervenientes, com outros, portanto, oradores que também vão por aqui fazendo as suas apresentações até ao final do dia de amanhã, neste que é o 25º Congresso Nacional de Zootecnia, aqui a decorrer em Lisboa, no ISA, Instituto Superior de Agronomia.